essa casa, não contam com essa igreja, porque literalmente ele tem feito a nossa agenda. Sabe, a gente faz a agenda do mês e Deus vai trazendo uma agenda exponencial para nós. Estamos tão felizes hoje. Eu já estive escutando o preletor da noite durante muitos meses, anos. Ele é um amigo da casa, muito conectado ao Bispo JB e à Comunidade das Nações. Ele é especialista na formação e capacitação de líderes, autor, consultor, estudioso, aplica verdades bíblicas e oferece defesas convincentes à cultura pós-moderna. Eu quero que vocês recebam uma salva de palmas, o Bispo Joseph Maté, o Paula Vila. All right. It's great to be here. Amém. Greetings from New York City. Greetings from my family and our church movement. And we love Brazil. And we love the people of Brazil. Nós amamos as pessoas no Brasil. And I'm a close friend of Bishop J.B. Eu sou amigo muito próximo do JB Carvalho. I'm so excited over what God is doing through this church and its Spheres Network. E eu fico bem empolgado com o que Deus está fazendo através dessa igreja, também da rede da Esfera. Amém. I've just come to serve you and wash your feet. E eu vim aqui apenas para servi-los e lavar os seus pés. Glória a Deus. And thank God for Pastor Diego. She's trying to pronounce Estou better. tentando pronunciar esse nome, ele já treinou por várias vezes. Pastor Sarah. E a pastora Sara, uma alegria estar aqui com And this vocês. is my first time É here. minha primeira vez nessa igreja And I'm looking forward to building a relationship with you e eu realmente estou ansioso para construir um relacionamento com vocês and with your leaders. e com seus líderes. Amém. And so let's pray. Então vamos orar. Ah, eu quero orar? Ok. Tudo bem. Senhor, nós estamos gratos e felizes de estarmos aqui na sua presença, Senhor. Vem cumprir a sua agenda para hoje, o teu pão, a tua bebida, no ordem novo de hoje, Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer, ache esse espaço, alarga mesmo as fronteiras para que venha algo novo. Mais e mais seja derramado nessa igreja, mais e mais seja apresentado. Olhos abertos, ouvidos atentos, que o Senhor vai fazer cumprir a sua vontade aqui. Nós estamos aqui dizendo juntos, amém. Amém. Amen. Okay, how many of you have ever gotten lost when you were driving or walking or something? Quantos de vocês aqui já ficaram perdidos quando estavam dirigindo ou simplesmente andando por aí? When you get in a bus with a driver who didn't know where he was going, Vocês entrariam em um ônibus e o motorista não soubesse o destino para onde ele estaria indo? Não. did any of you follow a GPS that led you to the wrong place? Vocês já seguiram um GPS que levou vocês ao lugar errado? Sim. I read about somebody who followed the GPS into a river. Eu já ouvi falar de uma pessoa que seguindo o GPS foi parar no rio. I followed the GPS several times and it took me in circles. Eu já segui o GPS algumas vezes e ele me fez andar em círculos e círculos. A lot of Christians are like somebody who follows a GPS E muitos cristãos são como alguém que segue um GPS, that doesn't know where it's going. mas um GPS que não sabe para onde está indo. The GPS represents the world E esse GPS representa o mundo or the
majority of Christians they know, ou às vezes a maioria dos cristãos que eles conhecem, and they're just following the crowd, e eles estão apenas ali seguindo a multidão, thinking that they must be correct because most people are doing that. acreditando que eles devem estar corretos, afinal, se a maioria está fazendo isso, We call that group think. nós chamamos isso de pensamento em grupo, ou então movimento de manada, vou dizer assim. Most Christians will leave their church if their friend leaves. Muitos cristãos deixam de frequentar a igreja, deixam de vir à igreja, saem porque um amigo deixou aquele lugar, saiu dali. Because they're programmed by group think Porque eles estão programados com essa mentalidade de grupo, instead of God think. em vez de pensar naquilo que Deus pensa a respeito do assunto. How many of you like movies? Quantos de vocês aqui gostam de filmes? I like good Eu movies. gosto de bons filmes também. The reason why a movie is good is because it has a very important story to tell. E a razão pela qual o filme acaba sendo muito bom é porque ele tem uma história importante a contar e faz isso bem. Or at least a compelling story. Ou então ele conta uma história que pelo menos é bastante envolvente. In every good movie, there's a main plot, and then there are many subplots. E num filme qualquer sempre há um tema principal e depois os subtemas. And many times the subplot is so good we forget what the movie's about. E às vezes a gente se perde nessas outras histórias periféricas do filme e a gente nem presta atenção em qual é a história principal. And so the movie may be about a national revolution, Então às vezes um filme é sobre uma revolução nacional, but to make the movie interesting, there'll be romance. mas para deixar o filme mais interessante eles colocam alguns romances ali. There'll be tension between the two main Então characters. há também tensão entre os dois personagens principais. There'll be financial problems Ou problemas financeiros, or marital ou problems. problemas no casamento. And sometimes these subplots are so strong we don't even know what the movie's about. E às vezes essas histórias periféricas que estão inseridas dentro do filme acabam nos distraindo do que o filme realmente trata, a história principal. Tonight I want to talk about the main plot of God's story. E hoje eu vou falar da história principal, o tema principal da história de Deus. If you don't know this, you don't know why you were born. Se você não souber essa história, se você não conhecê-la, você não sabe nem para que você nasceu. You don't know why we have a church. Você não sabe por que temos uma igreja. You won't even know why Jesus came. Você não vai saber nem por que Jesus veio. And so the Bible calls Jesus the last Adam. A Bíblia chama Jesus de último Adão. In 1 Corinthians 15, verse 45. Em 1 Coríntios 14, versículo 25, será que eu falei isso? Which means that in order to understand Jesus' mission, we have to understand the first Adam. Então, para nós entendermos a missão de Jesus Cristo, nós temos que entender qual era a missão do primeiro Adão. And what did God call the first Adam to do? E o que Deus disse ao primeiro Adão que ele tinha que fazer, qual era a missão dele. And so we go to Genesis chapter 1, verse 26 Vamos lá em and 28. Gênesis capítulo 1, versículo de 25 a 28. And this is perhaps the most important passage in the whole Bible E talvez esse seja o versículo, a passagem mais importante da Bíblia. because it gives us the original intent of God when He made humanity. Porque trata da intenção de Deus quando Ele criou a humanidade. And if we don't understand this, we don't understand anything in the Bible. E se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o restante da Bíblia. É o versículo 26 para frente. This passage is so important E essa passagem é tão importante that it actually frames the rest of the Bible. que ela formata o restante da Bíblia inteirinha. It makes the rest of the Bible come together cohesively. E faz com que tudo se encaixe de uma forma coesa. And so let's begin with Genesis 1. Então vamos começar aí com Gênesis 1. It says, God said, "Let us make man in our own image, E lá está escrito: passamos o homem, a nossa imagem e semelhança, according to our de likeness, acordo com a nossa semelhança.
Then he said Então ele diz também, in the next verse, no versículo seguinte, God created man in his own image, criou o homem à sua própria imagem, male and female he macho created e them. fêmea os criou. And then God commanded them E daí Deus os comandou, and said, be fruitful and sejam multiply. frutíferos e multipliquem, Fill the earth and subdue it, encham a terra e governem sobre ela. and have dominion over the fish of the sea, Exerçam domínio sobre o peixe no mar, birds of the air, sobre as aves no céu, and over every living thing that moves on the sobre earth. toda coisa viva que se move sobre a terra. So God help us to understand this. Então Deus nos deu isso para entender. Because if we don't understand this, Se we nós don't não understand entendemos anything. essa parte que é básica, principal, nós não entenderemos o restante. So it says that God made man in his own image, Então Deus disse, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, according to his likeness. de acordo com a semelhança dele. So in order to know what it means, his image, E o que significa a sua imagem? we have to interpret the verse by its context. Para saber disso, nós precisamos interpretar esse versículo no seu contexto. What is the E context? qual é o contexto? We go back to Genesis chapter 1, verse 1 and 2, Então nós voltamos lá para Gênesis, no versículos 1 e 2. where it says, in the Está beginning, escrito no começo, no God, princípio, God created the heavens and the earth, Deus criou os céus e a terra. and the earth was without form and void. E a terra sem forma e vazia. Darkness was upon the face of the deep, E havia trevas na face do abismo. and the Spirit of God hovered over the face of the deep. E o Espírito ele pairava sobre essas águas do abismo. And God said, let there be light. E daí Deus disse, haja luz. So we see that the original formation of the earth was chaotic. Então nós vemos a partir disso que a formação da terra, o começo de tudo era um pouco caótico. It was without form and void. Porque era sem forma e vazio. And it says the Spirit of God hovered over the abyss. E quando o Espírito do Senhor pairava sobre essas águas do abismo, Now the abyss is the ocean. o abismo aqui significa o oceano. In the Hebraic mindset, Porque na mentalidade hebraica daquela época, the ocean symbolized chaos o oceano significava, eles tinham essa simbologia de caos. because the water is unpredictable. Porque as águas são sempre imprevisíveis no mar. It's fluid. Ela é sempre fluida, It's not solid. não é algo sólido. And that's why it's dangerous to go out into the ocean Por isso que é perigoso ir mais a fundo no oceano. because you never know what's going to happen. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. And so it says the Spirit of God was hovering over it. Dizia que o Espírito de Deus estava ali pairando, como que passando, eles estão vendo pairando sobre aquele abismo. By implication, the Spirit of God was holding it steady so it wouldn't spread its chaos. Isso implica em dizer que, na verdade, o Espírito Santo estava ali retendo aquele caos, mantendo todos juntos, segurando aquilo, sustentando. And then God said, let there be light. Então Deus disse, haja luz. Now, where did this light come from? E de onde vem a luz? It couldn't have come from the sun, moon, and stars Não poderia ter vindo nem da lua, nem do sol, nem das estrelas, because the sun, moon, and stars was created on the fourth day. porque essas três coisas foram criadas somente no quarto dia. This is only the first day. E nós estamos aqui ainda no primeiro dia da criação. And so, to understand where the light came from, Então, para entender de onde é que veio a luz, we have to go back to the previous verse nós temos que voltar para o versículo anterior, where it says the Spirit of God hovered over the abyss. que dizia que o Espírito Santo pairava sobre o abismo. So the Spirit of God Então, o Espírito de Deus emanated the light that went throughout all of the universe. emanava essa luz que permeava todo o universo. So the light was a manifestation of the glory of God. Então, a luz ela era mesmo a manifestação da glória de Deus. And the Spirit of God was the Father, Son, and Holy Spirit manifesting over the earth, Era a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo por toda a terra. which is where
where the glory came from. que a glória vem deles, é deles que a glória vem. And so when we go to verse 26, E daí quando a gente chega lá no versículo 26, and we see God said, make man in our own image, quando a gente lê ali que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, that word image is the same word as reflection. a palavra para imagem, ela tem o mesmo significado de reflexo. We're not God, Não é Deus, but we reflect God mas reflete quem Deus é. like a mirror. É como um espelho. And so when we look at ourselves Então assim, quando olhamos para nós mesmos, in our original state before no sin, nosso estado original antes da queda, we see that we were made to reflect the glory of God. nós sabemos então que nós somos criados para refletir essa glória de Deus. And so the image of God Então a imagem de Deus was, we reflected God's essence. nós temos a imagem de Deus que significa refletir a essência de quem Ele é. But he also said, I want to make you in my likeness. Mas Ele não falou apenas que nós seríamos a sua imagem, seríamos feitos como reflexo de quem Ele é, mas que nós também seríamos semelhantes a Ele. And so the image was our form, Então a imagem é a nossa forma, but the likeness was our potential. mas a semelhança ela significa o nosso potencial. Just because you have the form of something doesn't mean you're walking in the purpose of something. O fato de você ter a forma de alguma coisa não significa que você vai alcançar o potencial máximo do propósito pelo qual aquela coisa foi feita. So the likeness means that we have the potential to be like God. Então, semelhança fala de potencial, o potencial intrínseco que é que nós temos, a imagem e semelhança de Deus. It's not automatic. Não é algo automático. Adam had a chance to do that, but he failed. Adão teve uma chance de fazer isso, mas ele falhou. Adam was made in the image of God, Ele foi feito à imagem de Deus, but because he made the wrong mas choices, por conta da escolha errada que ele fez, he didn't become like God. ele não se tornou como Deus. And instead, another God took the place of Adam. Ao invés disso, um outro Deus tomou o lugar que era separado para Adão. Paul calls the devil the God of this world. E Paulo chama essa pessoa de o diabo, The God of this Deus world. deste mundo. Small g God. É um semideus. Because when Adam sinned, he gave his authority over to the devil. Afinal, quando Adão pecou, ele deu a autoridade foi otorgada por Deus a ele, ao diabo. And so originally, Então, originalmente, God made Adam out of the dust of the ground, Deus fez Adão ali do pó da terra, which gave Adam authority on the earth. e isso dava a Adão autoridade sobre a terra. But he also breathed into him the breath of life, Mas ele também soprou nele o sopro de vida, which gave him access to the Spirit. que também deu a Adão acesso ao que é espiritual. So Adam was called to align heaven and earth, Adão foi chamado para alinhar céu e terra. which was why he was made in God's image. E é por isso que ele foi feito a imagem de Deus. None of the animals or plants were made in God's image. Nenhum dos animais ou plantas foi feito a imagem de Deus. Only Adam was made in Somente God's image. Adão foi feito a imagem de Deus. Because only Adam had the right to govern for God. Porque somente a ele foi otorgado o direito de governar em nome de To Deus. represent God's rule from heaven Representar o reino de Deus a partir do céu, perfectly on the earth. perfeitamente na terra. And so in the Garden of Eden where he lived, Então, no jardim do Éden, onde ele vivia, there was no separation between the visible and the invisible não world. havia separação entre o reino visível e o invisível. There was no separation between heaven and earth. Não havia separação entre céus e terra. Men walked with angels and with God O homem andava com Deus e andava também com os anjos, because they were the image of God. porque eles eram a imagem de Deus. So when we see this Então, quando nós vemos isso, and we look at the first 6 days of e creation, nós prestamos atenção nos primeiros 6 dias da criação, we see that after God finished creation, nós vemos que quando Deus acabou a criação, concluiu a criação, it
it says on the seventh day he rested. Ele diz que no sétimo dia ele descansou. Why was he able to rest? E por que ele pôde descansar? Because he trusted the earth to Adam. Porque ele confiou a terra a Adão. He delegated his rule to Adam. Ele delegou o governo que havia nele a Adão. So Adam would mature as a son of God Então ele amadureceria como filho de Deus. and eventually fill the earth with his children E eventualmente encheu a terra com seus filhos. that will continue to reflect heaven's will on earth. Que continuariam a refletir a vontade do céu na terra. How many of you following this? Vocês estão entendendo? Amém. So in the same way, Então, da mesma forma, Spirit of God held the chaos in da check. mesma forma que o Espírito de Deus manteve, segurou aquele caos The Spirit of God subdued the chaos. e sujeitou o caos, And then light came forth. e daí a luz veio, That light came forth that enabled God to now fill the earth with life. e quando veio essa luz, a terra então pôde ser cheia da vida que havia em Deus. Essa luz, lembre-se que era a glória de Deus. And separate light from darkness. Então isso fez a separação de luz e trevas. And then create dry land. E então criou-se a terra seca. Then he gave the authority to Adam. E daí então depois disso ele deu autoridade a Adão. And now we can understand the command. E agora nós podemos entender melhor o comando. God told his image bearer Então Deus disse àquele que carregava a sua imagem, aquele que era portador da imagem de Deus. He said, be fruitful and multiply. Ele deu esse comando: seja frutífero e multiplique-se. Then he told him to fill the earth and subdue it. Então, governe sobre a terra. So God filled the earth with everything but humans. Deus encheu a terra com tudo o que se precisava, menos com humanos. So when he told Adam to fill the earth, he wasn't talking about plants and animals. Porque quando ele deu essa ordenança de crescer e multiplicar, não se tratava de crescer e multiplicar plantas. He was talking about humans. Ele estava falando sim de humanos. How many are following this? Vocês estão entendendo? And so God gave Adam the responsibility to rule for him. Deus deu a Adão a responsabilidade de governar em nome dele, em nome de Deus. And when God created everything the first 6 days, Quando Deus criou todas as coisas nos primeiros 6 dias, he created everything with the ability to do what he told Adam to do. Ele criou todas essas coisas com a habilidade de fazer e obedecerem aquilo que Adão disse que essas coisas fariam. God was fruitful. Porque Deus já era frutífero. Desculpa, Deus disse. God multiplied. Deus multiplica as He coisas. created everything with the ability to bear fruit and multiply after its own kind. E Ele mesmo criou todas as coisas para que elas também pudessem crescer e se multiplicar. God subdued the abyss. Deus, Ele sujeitou, Ele prevaleceu sobre o abismo. He told Adam, fill the earth. E disse a Adão, encha a terra. And then he said, subdue it. E daí Ele colocou governo sobre ela, sujeitar a terra. Everything the Spirit of God did, he called Adam to do. E tudo que o Espírito Santo fez, Ele também convidou Adão, chamou Adão para fazer igualmente. Even when God said, let there be light, Mesmo quando Deus disse, haja luz, and then God separated the light from the e Ele darkness, separou o que era luz e trevas, the darkness in the Hebraic mindset represents evil na mentalidade hebraica, as trevas representam tudo que é mal, or wrong choices. ou todas as escolhas erradas. So God expected Adam to continue to shine his light as an image bearer, Então Deus esperava que Adão continuasse a brilhar sua luz, afinal ele era o portador da imagem de Deus. and know the difference between good and evil. E que ele soubesse discernir entre o que é bom e o que é mal. And so God gave him a choice, Então Deus deu a ele uma escolha, just one choice. uma escolha.
He said you can eat of any tree. Você pode tomar de todas as árvores. Just don't eat one tree. Mas não coma dessa única. The tree of the knowledge of good and evil. A árvore do conhecimento do bem e do mal. God only gave Adam one command, Então Deus deu a Adão este único comando. besides the command to work in Além the do body. comando de trabalhar e cultivar o jardim. And so Adam didn't have to know anything but obeying God. Adão não precisava saber de nada nessa vida, a não ser uma coisa: obedecer a Deus. He didn't have to complicate things. Ele não tinha que complicar as coisas. As a matter of fact, I believe Na verdade, eu acredito that Adam would have learned the knowledge of good and evil if he had continued to mature as a son of God. Na verdade, eu acredito que Adão até conheceria o bem e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no momento que ele estivesse mais amadurecido, no momento mais adiante da caminhada dele com Deus. Because that was the process of becoming like God. Porque isso se tratava também do processo de se tornar mais como Deus. So we see in chapter 3, Então, nós vemos aí no capítulo 3 the devil offered Adam and Eve a shortcut. que, ou, na verdade, o diabo ele ofereceu aí um atalho para Adão e Eva. You don't have to take a long time to be like God. Então, você, basicamente, está dizendo: você não precisa tomar uma longa jornada, gastar muito tempo para se tornar bom. Just eat of the tree of the knowledge of good and evil, Apenas come aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse é o atalho. and you'll be like God instantly, E você será como Deus instantaneamente. knowing good and evil. Vocês vão conhecer, discernir o que é bem e o mal. The problem is, Mas o problema é, he thought he could learn to be like God by disobeying God. ele achava, o erro de Adão foi achar que ele aprenderia a se tornar como Deus, desobedecendo a Deus. He thought he could be like God by not taking time to process maturity. Ele achou que ele poderia se tornar como Deus sem passar por um processo de amadurecimento progressivo. This is what the devil tells you today. E é isso que o diabo continua a dizer hoje em dia. He always gives you a shortcut. Ele sempre vai te apresentar um atalho. If it's too good to be true, then it is not true. Se algo parecer bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Because everything good takes a lot of time. Tudo que realmente é bom demanda tempo. People want a marriage that's instantly perfect. As pessoas querem hoje um casamento que seja instantaneamente perfeito. As soon as they have problems, the devil tells them there's another woman who will be better. E assim que eles têm qualquer probleminha, automaticamente o diabo vai lá e sobra: olha, tem uma outra mulher que talvez seja pior que essa que você tem. He gives you a E shortcut. te dá um atalho. You don't have to work hard for love. I can give you love instantly through social media. Um atalho que distorce o seguinte: olha, você não precisa gastar tempo para maturar esse amor. Você pode conseguir isso instantaneamente, inclusive através da mídia. Through an app where you can Através de um meet aplicativo, somebody on your block, on your no secret. teu bairro, You can find love. que você pode encontrar esse amor instantâneo. So the devil is still doing the same things today. O diabo continua usando as mesmas estratégias ainda hoje. But there is no shortcut to being like God. Mas não há nenhum atalho em se tornar como Deus. Não há atalho para isso. As a matter of fact, Na verdade, you can sum up the Christian life in one verse. você pode resumir toda a vida cristã em um único versículo. It tells us in Romans chapter 8, verse Que 29, está em Romanos capítulo 8, versículo 29. that God called us to be conformed to the image of His Deus Son nos chamou para Jesus. nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus. Christianity is not just about going to heaven. Então, o cristianismo não se trata apenas de um caminho para ir ao céu. It's not just about getting blessed. Não se trata de ser abençoado. It's not about being happy. Não é sobre ser feliz. It's not about having everything you need, Não é sobre ter todas as coisas que você precisa. even though God wants to bless us. Embora Deus queira sim nos abençoar com todas essas coisas. The big story of God A grande história de Deus is to be His image bearer, é nos sermos os portadores da sua imagem, so He can trust you to represent Him on the earth. para que Ele possa realmente confiar a você esse
his kingdom on earth as it is in E heaven. trazer o seu reino na terra, assim como é no céu. And so what we have to understand Então, o que nós temos que entender is that the call of God is to restore you back to what Adam lost. Na verdade, o chamado de Deus para você é te restaurar a ser aquela pessoa que se perdeu. To be conformed to the image of Christ A se conformar à imagem de Cristo. is the only way God is going to fulfill your story through His story. É a única forma que Deus vai poder redimir e usar a sua história através da história dele. To be conformed to the image of Christ Se conformar à imagem de Cristo, então, is the only way He will fulfill your purpose. é a única forma pela qual alguém pode de fato cumprir o seu propósito. When Jesus said the kingdom of God is at hand, Quando Jesus disse o reino de Deus está próximo, as the last Adam, como o último Adão que ele era, He was calling for a reset ele estava na verdade chamando para uma reprogramação, back to the very beginning, para voltarmos àquele que era o plano original desde o início. where He was going to walk everything out that Adam was supposed to walk out. E ele faria todas as coisas que foi dado a Adão fazer, mas não fez. And as the perfect Adam, Porque ele é o perfeito Adão, the perfect God-man, o perfeito homem de the Deus, perfect Son, o Filho perfeito. He died on the cross for us Ele morreu na cruz por nós, to restore us back to the para image nos of God. restaurar de volta à imagem de Deus. Both as individuals and as a church, Tanto como indivíduos, mas também coletivamente como igreja. so that even in our personal brokenness, Então, mesmo que nós estejamos pessoalmente quebrados, even in our personal nas failures, nossas falhas, Christ becomes our righteousness, Cristo se torna então a nossa justiça. and in Him E nele, we become part of this reset nós of nos the whole tornamos world. parte dessa reformatação de todo o mundo. And so He brings us back not only to the image of God, Ele nos traz de volta não somente a imagem de Deus, but now, mas agora, so excited about eu this, estou muito empolgado para isso. we have another chance Nós temos mais uma chance. to be like Sermos como Deus é. Adam messed it up for us. Porque Adão realmente fez muita bagunça, ele bagunçou tudo pra gente. And for 6,000 years of human history, E por 6.000 anos na história da humanidade, people were under the law, as pessoas estavam caminhando sob a lei, trying to be like God. tentando ser como Deus. But the law only manifested how sinful we were. Mas a lei seria para simplesmente manifestar quão pecadores éramos. But now, through the grace of the last Adam, Mas agora, por causa da graça que há no último Adão, by identifying with His death and resurrection, quando nós nos identificamos com a sua morte e ressurreição, our life is reset. nossa vida então é transformada, reformatada, ela é zerada. We're brought back into the garden E nós somos levados de volta àquele jardim. because the kingdom is a call back to paradise. Porque o reino nada mais é do que chamado de volta àquele paraíso. When He said, I'm preaching the good news of the kingdom, Quando ele falava, estou pregando as boas novas do reino. the good news was this: E essas eram as boas novas. where Adam fell, Onde Adão falhou, I'm going to succeed. eu vou ser bem-sucedido. Where Adam ate of the fruit in a beautiful garden, E quando Adão comeu do fruto naquele jardim que era tão lindo, he partook of the tree of death. ele na verdade tomou parte da árvore que também havia nela a morte. Jesus, as the last Adam, Mas Jesus como o último Adão, on a hill called the Hill of the Skull, numa colina chamada Colina das Caveiras, he hung on the tree, ele também foi pendurado na árvore, no madeiro. and that tree became the tree of death for E him. aquele madeira, aquela árvore se tornou uma árvore de morte para ele. And he took our place, E ele tomou o nosso lugar, so the tree of death para que a árvore da morte
became the tree of life se for tornou us. depois a árvore da vida. Aleluia. We can all choose the tree of life that Nós Adam então rejected. podemos escolher a árvore da vida, aquela árvore que Adão rejeitou. Amém. We can begin the journey E nós podemos começar essa jornada of spiritual formation de formação espiritual to be like Christ. para nos tornarmos como Cristo. This is what the church is all E about. é sobre isso que se trata a igreja. To be like Christ is not just praying and fasting. Ser como Deus não é sobre orar e jejuar. It's not just Não é reading the apenas Bible. isso. Não é apenas ler a Bíblia. These are all essentials to allow God to transform us inside. Essenciais para nos ajudar a sermos transformados de dentro para fora. But He's giving us a chance now Mas to Deus está nos dando uma chance follow this original commandment. para seguirmos esse comando original. Now He wants the church Agora Ele quer a igreja. to operate as His corporate son. Ele quer que a igreja opere como seu filho de forma corporativa. Adam and Eve function as one flesh, E Adão e Eva, eles atuaram juntos como uma só carne, as the Son of God, como filho de Deus. not the Son, a Son. Não como não como um filho, mas o filho de Deus. And now the church is the corporate Son of God. E agora a igreja coletivamente ela é o Meaning, filho de Deus. we are the visible manifestation of Porque the nós invisible somos Christ. a manifestação visível de Cristo invisível. Amém. Jesus is the head, we are the neck Porque down. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, do pescoço para baixo. We are His hands and feet. Nós somos suas mãos e seus pés. If Jesus wants to do something on the earth, He does it through the church. E se Cristo quer de fato fazer, Ele quer fazer algo sobre a terra, Ele quer fazer algo através da igreja. When people want to find God, He leads them to the gospel through the church. Quando as pessoas querem saber quem Deus é, Ele nos conduz às pessoas que conhecem as boas novas para pregar para eles o So Evangelho. what is the church supposed to do? Então, o que é que a igreja tem que fazer? The church is supposed to bear fruit. A igreja tem que dar frutos, Follow the same command He gave Adam. seguir o mesmo comando que Ele deu a Adão. Bearing fruit meant having biological children when it was given to Adam. Bearing fruit meant having children, biological E children. dar frutos também significa ter filhos, dar frutos de forma biológica, ter filhos. It means that for the church as well, Isso também é algo para a igreja. but it also means having spiritual children. Mas também se trata de filhos espirituais. Because Jesus never had biological children. Porque Jesus nunca teve filhos biológicos. Paul never had O biological apóstolo children. Paulo também não teve filhos But he biológicos. still called people his sons Mas in ainda faith. assim não chamaram as pessoas de seus filhos na fé. So to be like Christ, Então, para ser como Cristo, we have to make disciples. nós temos que fazer discípulos. We have to reproduce after our own kind. Nós temos que reproduzir a partir da mesma natureza, da mesma espécie. If all you're doing is sitting in a chair on Sunday once a week, Se tudo que você faz é sentar-se numa cadeira todo domingo, you'll never be like Christ. você não vai ser como Cristo. You may get to heaven Você pode até chegar no céu, because you're an image bearer, porque você é um portador da imagem. but you will not fulfill your Mas purpose. você não vai cumprir plenamente o seu propósito. Jesus took 12 spiritual sons Jesus ele teve 12 filhos espirituais. and he reproduced himself in them. E ele reproduziu a ele mesmo neles. And he told them that you will do greater works than me. E ele disse a esses discípulos: vocês farão obras ainda maiores do que eu. And within a few hundred years, he changed the whole Roman Empire. E em poucas centenas de anos ele mudou todo o Império Romano. And in the last 2,000 years, he's changed all the E civilization. nos últimos 2000 anos isso já mudou toda a civilização. And so he did that because he reproduced himself. E ele fez isso porque ele foi capaz de reproduzir a si mesmo. As great as Jesus was, E Jesus é grande, grande. if he didn't pour his life into his disciples, E por mais que Jesus fosse grande, se ele não fosse capaz de colocar dele mesmo de quem ele era, os seus discípulos, he would have failed. se ele não conseguisse trazer
fazer essa impartição, ele teria falhado. even though he was God and man. Embora ele fosse homem e Deus. Didn't matter how great he preached. Não importaria com quem ele pregasse. Didn't matter how many people he healed. Quantas pessoas ele curasse. Didn't matter how many devils he cast Não out. importaria quantos demônios ele tivesse expulsado. Didn't matter how many people he raised from the dead. Quantas pessoas ele ressuscitou dos mortos. If he didn't pour into the 12 Se ele não conseguisse derramar de si mesmo naqueles 12, and then the 70, e depois daqueles 12, os outros 70 discípulos, what he preached would have died out within a few o years. que ele pregou nos tempos que ele anunciou da terra teria morrido poucos anos depois. Because as the last Ele Adam, teria se saído, porque o último Adão, he was called to bear fruit o último Adão, ele foi chamado a dar fruto and multiply. e multiplicar-se. And so when we look at the first Adam, Então, quando nós olhamos para o primeiro Adão, the first Adam was so great o primeiro Adão era tão grande, that he named all the animals. ele era o cara, gente, ele deu nome aos animais. By implication, he Isso named significa dizer all of the physical attributes of the earth. que ele nomeou todos os atributos físicos das coisas que estavam sobre a terra. As the ruler for God, Porque era o governante a quem Deus não colocou esse he poder. was called to categorize what God created. A ele foi dada a atribuição de categorizar, nomear e categorizar os seres viventes. Because whoever defines something controls it. Porque aquele que define alguma coisa é também aquele que controla essa coisa. And so he became the world's first zoologist. Então ele se tornou o primeiro zoologista no mundo. He was the world's first geologist. Ele foi o primeiro geólogo do mundo. He was the first philosopher king. Ele foi o primeiro rei de filosofia. He was able to frame the earth Ele teve a capacidade de formatar a terra that God gave him, que Deus deu a ele. because he was now continuing to shed light on Porque ele creation. continuava a manifestar luz sobre a criação. As God separated light from Assim darkness, como Deus separou as trevas e a luz. as God separated day and night, Assim como Deus separou dia e noite. as God separated the water from the land, Assim como Deus separou as águas e a terra. Adam continued the work Adão continuou esse trabalho. of defining and categorizing O trabalho things, de definir e categorizar todas as coisas. putting it in its proper place. Colocando essas coisas em seu devido lugar. Adam was a superhuman. Ele era um super-humano. He had a brain that worked at 100% capacity. O cérebro de Adão ele atuava numa capacidade de 100%. If you're a genius, you only use 10% of your brain. Se você é um gênio, você usa possivelmente apenas 10% do seu cérebro. Most humans are using 3% of E their a brain. maioria dos humanos usa apenas 3% de sua He capacidade was cerebral. using 100% of Ele his usava brain. 100%. He Adão usava walked 100%. with God. Ele caminhava com Deus, andava He com Deus. walked with angels. Ele andava também com os He was anjos. in perfect fellowship Ele with God. estava em perfeita comunhão com Deus e com os And anjos. yet the devil left him alone. E mesmo assim, já foi capaz de surpreendê-lo ali sozinho. The devil was not afraid of Adam, Porque o diabo não tinha medo de Adão. even though he was a Superman. Embora ele fosse um super-homem. Before DC Comics, he was the first Superman. Antes que houvesse DC Comics que fez Superman, já existia um super-homem, o Adão. You need Marvel and DC Comics. Ele bateria nesses heróis da Marvel e nos heróis da DC. Colocaria no chinelo. You beat the 19th century philosopher Ele também Nietzsche, arrasaria com os filósofos do século XIX. who talked about the need for a Superman. Ele era um super-homem. And so Adam was a Superman Então Adão era esse super-homem. that was able to subdue the whole animal Que kingdom. era capaz de sujeitar quaisquer seres viventes do reino animal. And yet the devil left him alone. E ainda assim, o diabo foi capaz de deixá-lo sozinho. Why? Por quê? Well, we find that after God gave him his wife, Eve, Nós vemos aqui, depois que Deus entregou a ele sua esposa, Eva, in Genesis 2, verse 19 and 22, em Gênesis 2, versículo 19 até 20, 21, and him and his wife became one flesh. assim que a esposa dele se tornou com ele uma só carne, And God told them to
bear fruit, have children, Deus disse a eles: tenham filhos, deem and frutos, to multiply. crescei e multiplicai-vos. It's not an accident that the devil showed up in the very next chapter. Não é uma coincidência, um acaso que o diabo apareceu já no capítulo seguinte. The devil is not afraid of a person, O diabo não tem medo das pessoas, de uma pessoa. no matter how strong they are in God, Não importa quão fortes eles sejam no Senhor. if they're not reproducing after their own Se kind. eles não estiverem reproduzindo a sua própria espécie. If you're not making Se você disciples, não está fazendo discípulos, if you're not discipling your biological or spiritual se você não children, estiver discipulando seus filhos espirituais ou seus filhos you are biológicos, not a threat to the kingdom of você darkness. não é uma ameaça para o reino das trevas. So the devil showed up Então, o diabo apareceu ali to divide them from God and from each other. para dividi-los, de Deus, separá-los de Deus e também dividi-los um do outro. God told Adam to multiply, Porque Deus disse a Adão: multiplicai, even before he had one child. antes mesmo dele ter o primeiro filho. What does multiply mean? E o que multiplicar significa? Multiply means to plan for your grandchildren. Multiplicar significa fazer planos, planejar para os seus netos. It means the children having children. Significa seus filhos tendo filhos. So God was telling Adam and Eve Então Deus estava dizendo a Adão e Eva to be like him para que fossem como ele. and how to think Você tem generationally. que pensar de maneira generacional. God created the earth thousands of years ago. Há milhares e milhares de anos atrás. It's still here. E a Terra continua aqui. God's a generational God. Porque Deus é um Deus geracional. He wants you to think like him. E Ele quer que você pense como Ele. He's commanded you to think at least 3 generations ahead. Ele te comanda sempre pensar pelo menos 3 gerações adiante. God thinks through eternity. We can Porque only Deus think 3 pensa generations. por toda a eternidade. E Ele nos pediu apenas para pensar pelo menos até 3 gerações adiante. And so, even before Adam had one child, God said, multiply. Então, mesmo antes que ele tivesse o primeiro filho, Deus já tinha dado a ele o comando: multiplique. He was teaching him how to plan in the future. E estava ensinando a Adão como planejar o futuro. And this is why, E é por isso after Adam sinned, que depois que Adão caiu, pecou, the judgment that God put on the serpent o juízo que Deus colocou em relação à serpente shows the nature of spiritual warfare. mostra a natureza da batalha espiritual. The devil has given up on some of you O diabo já desistiu de alguns de vocês, because you've been tested and you don't fail. porque vocês já foram testados, mas foram aprovados, vocês não falham. And even if you fail the test, you get up and you repent. E mesmo quando você falha no teste, você se levanta, você se arrepende. Some of you have been through hell and you're still following Jesus E alguns de vocês já passaram pelo inferno e continuam seguindo Jesus. because you found that He is faithful. Porque vocês sabem que Ele é fiel. Even Amém. when you're not. Mesmo quando você não é fiel. Amém. He's merciful. Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Even when you're not merciful. Mesmo quando você não é. And so the devil has given up on you. Então o diabo desistiu de vocês. He's still going to look for an opportunity, don't Mas get ele me ainda wrong. assim vai ficar ali se andando em busca de uma oportunidade. He will still try to attack you. Ele também vai tentar te atacar. But when we look at Genesis chapter 3, verse 15, Mas quando nós vamos ali para Gênesis capítulo 3, versículo 15, this is what God said to the serpent. isso foi o que Deus disse àquela serpente. He said, I'm going to create hatred between your seed and the seed of the woman. Ele falou que criaria ali como se fosse uma ira entre a semente da mulher e a semente da serpente. Uma inimizade. And so the seed of the serpent Então, a semente da serpente represents the generations of people, representa as várias gerações de pessoas. starting with Cain, who killed Abel, E isso começou lá com Caim, que matou seu irmão Abel. who would follow the leading of the serpent. Que são aquelas pessoas que seguiam a serpente, eram conduzidas pela serpente. The seed of the woman Mas a semente da mulher represents those who follow Christ. representa aqueles que seguiriam a Cristo. First in the form of Israel, Primeiro na forma de Israel.
represents the people of God who brought forth Christ in the Old Então, Testament. a semente da mulher representa aqueles que eram as gerações que antecederam a Cristo. But what I want you to understand is this. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. God said in this one judgment on the devil Deus fez esse único juízo em relação a Satanás. that spiritual warfare Que a batalha espiritual is now going to be between seeds. será agora entre sementes. God made plants to reproduce seeds Ele fez planos para que as sementes se reproduzissem after its own kind a partir da sua própria espécie. that guaranteed that plants would exist until Isso garantia que as plantas, por exemplo, continuariam existindo até a eternidade. humans reproduce. E os humanos também se But reproduzem. God's not just looking for biological children. E Deus não está procurando apenas por filhos biológicos. He's looking for children who would follow the seed of the woman. Ele está procurando por filhos que sigam essa semente que estava na terra. And so even if you're following Jesus, Então, ainda que você esteja seguindo a Jesus, if your children are not following se Jesus, seus filhos não estiverem seguindo a Jesus, then the devil is winning the war in your family. isso significa que o diabo está ganhando a batalha na tua família. Because it's between seeds, Porque a batalha é sempre entre not just sementes. individuals. Não é sobre indivíduos As a apenas. matter of fact, if you're not making disciples, Na verdade, se você não estiver fazendo discípulos, whether it's your biological children or sejam spiritual seus filhos children, espirituais ou biológicos, even if you go to heaven, mesmo que você vá no céu, the devil is winning the battle in your life ainda assim, na sua vida, na sua geração, because o you're diabo está not, ganhando a batalha. because you're not becoming like Porque Christ, você não está se tornando como Cristo é. who bore fruit and multiplied. Que gerou frutos, que deu frutos e cresceu e multiplicou. And so God is challenging us to reproduce ourselves. Então, Deus está nos desafiando a nos reproduzir. It's not enough that we're happy. Não, It's not enough that we're happy. não é suficiente estarmos apenas felizes. It's not enough that we're going to heaven. Não é suficiente apenas sabermos que nós vamos ao It's céu. not enough that we feel God's presence Não é here. suficiente nós sintamos a presença de Deus em nosso ser. What about the people you're responsible for? E se trata também das pessoas pelas quais você é responsável. Your family, Sobre sua família, your friends, seus amigos. people that God has called you Se to trata dessas minister to. pessoas a quem Deus te chamou para ministrar a elas. This is all part of the original plan, Isso tudo faz parte do plano original to de be Deus. like God, De se tornar como Ele é. because God bore fruit and multiplied. Porque Deus gerou frutos e multiplicou. God has called for your influence to last way beyond your life. Deus quer que a sua influência seja muito longa, ela atravesse gerações além da sua vida. As a matter of fact, Pharaoh, who represented the serpent, Na verdade, o faraó, que também representava a serpente, said to Moses, disse a Moisés, after he was losing all the battles against God, depois que ele já estava perdendo todas as batalhas contra Deus, Pharaoh was exhausted. o faraó já estava exausto. They just had at least 7 plagues on their nation. Já tinha acontecido cerca de 7 pragas sobre a nação egípcia. They had an attack of locusts, of frogs, Teve ataque das locustas, dos sapos, das the rãs. Nile River turning into blood, O rio Nilo se transformou em sangue, tudo isso. and all his men were telling him, let the Jews go, please let them go. E todas as pessoas do Egito diziam para Faraó, deixe eles ir, deixe esses homens ir embora. So Pharaoh called Moses in to meet him. E daí o faraó chamou Moisés para encontrar-se com And ele. he said one more time, what do you want from me? Ele perguntou mais uma vez a Moisés, o que é que você quer de mim? And Moses said, E Moisés respondeu, thus says the Lord, assim diz o Senhor, let my people deixe go, o meu povo ir, so that they will worship para me. que eles possam me adorar. And Moses and Pharaoh said, okay, E daí o faraó concordou, ok, I will let your people eu go. vou deixar o seu povo ir. But then he tried to trick Moses. Mas ele tentou enganar And Moisés. he said, who will go? E ele disse assim, quem é que vai? Moses said, our children, our wives, all of us will E go. Moisés respondeu, nossos filhos, nossas mulheres
who understood that warfare was seeds and que generations, entendia que a batalha espiritual se tratava de uma batalha entre as sementes nas tried gerações, to trick Moses. tentou enganar He Moisés. said, I'll let you go, E disse assim: eu vou deixar que você vá, but leave your children mas deixe aqui seus in filhos Egypt. no Egito. Many Christians will take that bait. Mas muitos cristãos caem nessa armadilha, nessa isca. They're happy as long as they're blessed. Eles estão super felizes, desde que eles estejam se sentindo abençoados, está suficiente. Even if they're not winning souls, Mesmo que eles estejam ganhando nada, even if they're not making disciples, mesmo que eles estejam fazendo discípulos, they're okay eles because estão bem, they feel okay with God. eles se sentem bem com Deus. Many parents just care about their own walk. Muitos pais se preocupam apenas com o seu próprio walk, Their own walk with God. ok? They Se don't preocupam care somente about com a that. sua caminhada pessoal com Deus. Even much of the preaching in the body of Christ in the U.S. A maioria das pregações do corpo de Cristo nos Estados Unidos, is one generational preaching. elas estão focadas apenas em uma geração. If we don't understand this cultural mandate, Porque não tem esse entendimento do mandato que é de pensar em we gerações. don't understand the warfare is generational. Nós não entendemos a batalha espiritual de forma geracional. And much of the preaching in the U.S. E muito da pregação, a maioria das pregações dos Estados Unidos, 5 steps to your happiness. fala assim: há 5 passos para a sua felicidade, 7 ways you can be successful. 7 formas de ser bem-sucedido. And we're filling churches E nós estamos enchendo igrejas com with essas pregações, self-focused, com Cristos sentados no homem, não em Cristo. narcissistic, Uau. Narcisistas. É. one generational Christians E é uma geração de cristãos. who only care about their own blessing. Deixa eu trazer. É uma geração de cristãos que se preocupa apenas com o próprio bem-estar, as suas próprias bênçãos. I'm here to tell you Eu estou aqui para dizer para vocês that the devil wants to claim your children. que se o diabo quer tomar as suas You bênçãos, have to stand up to him você tem que enfrentá-lo in prayer, com oração, in discipleship, com discipulado. and say, no, you will not have our children. Não, Amém. você não tomará os nossos filhos. Amém. Just like Moses told Pharaoh, no, É a mesma coisa que Moisés disse. you will not have our children. É. Você não tomará os nossos filhos. É. Em nome de Jesus. Moses refused to compromise. Moisés se recusou a dobrar-se a isso. It would have been much easier for Moses and the adults to worship God and get out of slavery. Porque teria sido muito mais fácil e cômodo para Moisés e os homens que eram adultos irem até o deserto para adorar a Deus. But Moses' position was this: Mas a posição firme de Moisés era essa. if my children are in slavery, then I'm still in slavery. A posição dele era essa: se meus filhos continuam em escravidão, então eu também permaneço em escravidão. God wants the church to think generationally. Deus quer que a igreja pense de forma geracional. Uau. Uau. After you're gone, your voice will still speak for either good or evil. Porque depois que você partir desse mundo, depois que você morrer, a sua voz precisa continuar sendo ouvida sobre o que é bom e o que é mau. Everything you do now Tudo que você faz agora will continue on after your life here is vai over. reverberar mesmo depois que a sua vida estiver acabada. You have to make up your mind E você tem que decidir agora Amém. what kind of impact you want to have. que impacto você quer deixar. I remember the story of Adolf Hitler having an argument with a pastor in Germany. Eu ouvi uma história de que Adolf Hitler ele teve uma conversa com um pastor na Alemanha. And the pastor said to Hitler, E o pastor disse a Hitler: I will never read your book. It's called Mein Kampf. eu nunca vou ler o seu livro. E o que Hitler disse, ele se chamava Mein Kampf. I will never be indoctrinated by you. Eu jamais vou ser doutrinado por você. And Hitler laughed at him. E Hitler
He said, I don't care. Ela não me importa. I have your children in Eu não me school. importo porque eu tenho seus filhos na You're in escola. my public schools. Eles estão nas minhas escolas públicas. He understood warfare even more than the pastor. Hitler entendia mais de batalha espiritual que aquele pastor. And so, as I end this, Então, quando eu estou aqui concluindo essa palavra, how many of you want to be like Christ? quantos de vocês querem ser mais como Cristo é? Amém. You need to understand Genesis 1. Nós precisamos então entender melhor Gênesis 1, capítulo 1. God said, bear fruit. Deus disse, deem frutos. Bear fruit means reproducing after your own Isso kind. significa reproduzir a partir da sua própria espécie. It means winning people to Christ. Ganhar pessoas para Cristo. Multiplying Multiplicar means discipling people who will make disciples, significa fazer discípulos que também farão discípulos. including discipling the children. Isso inclui discipular os seus próprios filhos. Subduing the earth Sujeitar a terra means holding back the chaos. significa fazer oposição a todo o caos. The reason why there's so much chaos in our cities E o motivo pelo qual há tanto caos nas nossas cidades is because the church is filled with one generation of Christians é porque aí as igrejas estão cheias de cristãos preocupados apenas com uma geração. that just care about being blessed on Que só se Sunday. preocupam em serem abençoados no domingo. They don't bring the kingdom on Monday. E que não levam esse reino para segunda-feira. And last, E por último, he's delegated the world back to his sons, the church. Deus delegou o mundo de volta aos filhos, aos seus filhos. God told Adam Ele trocou o mundo de volta. E disse a Adão, to go from the Garden of Eden to the ends of the earth, para sair do jardim do Éden e ir até os confins da terra, to fill the earth. para encher toda a terra. God has called the church E Deus chamou também a igreja to fill our communities. para encher as nossas Not comunidades. just to fill church buildings, Não se trata de encher os prédios das but igrejas, to fill the homes and science, mas é preencher as lacunas dos lugares vazios na ciência, na education, educação, politics, na política, every aspect of culture, todos os aspectos da cultura, to bring the kingdom of God's witness back on para every trazer sphere of life. o reino de volta a todas as esferas da vida. This is the big story. Essa é a grande história. Amém. Everything else is a subplot. Todo o resto é história periférica. There are even churches built on subplots. Mas há muitas igrejas que são fundamentadas nessas histórias que têm menor importância que o tema principal. You have healing churches, Você tem igrejas focadas em cura, family churches, igrejas focadas apenas em família, counseling churches, igrejas focadas apenas em aconselhamento deliverance churches. ou de libertação. All these things are important, Todas essas coisas são sim but importantes, it's not the main plot. mas não se trata do tema principal. We don't focus on the main plot, Se nós não estivermos focados na história principal, which is being like Christ, que é sermos como Cristo é, so that we can bring His rule on the earth. para que possamos fazer o seu governo sobre toda a terra. It doesn't matter how many people get healed, Estabelecer o governo, não importa quantas pessoas serão curadas, se não fizermos isso. the results will not be generational. Porque os resultados não serão It geracionais. will not permeate every aspect of E não life. vão permear todos os aspectos da So sociedade. let's stand up. Então vamos nos levantar. If you want to respond to this tonight, put your hands up. Se você quer responder esse chamado, essa convocação que foi feita hoje à noite, levante suas You want mãos. to be like Christ Se você quer ser como Cristo, and fulfill this, se você quer ser como Ele é, this cultural mandate. e cumprir esse mandato cultural, If you want to walk in the big story of God, se você quer caminhar pela história principal de Deus, a história é muito importante, instead of following the wrong GPS signal, ao invés de seguir o GPS que te leva ao lugar errado, let's believe God, the anointing of the Spirit, nós cremos que Deus está aqui com a sua unção, the Lord in our lives, que vai abrir os nossos so olhos, that we can understand para the que Scriptures, possamos entender as so Escrituras, we can understand the kingdom, para que
understand the hope of their para que calling eles entendam a esperança pela qual eles foram chamados. and the greatness of your power E a towards them, grandeza do seu poder que é ungido which is vocês. the same power that works in Christ. É o mesmo poder que está em Cristo. When Que you rose opera him em from the Cristo. dead, Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. far above every demonic power. Ele está acima de todo o poder do mundo. You made Christ to be the head of the O church, Senhor fez com que Deus, que Jesus fosse o cabeça da igreja. who is his body. Que nós somos seu corpo. I pray everybody here E eu oro para que cada um aqui will become the hands and the feet of Jesus. se tornem os pés e as mãos de Jesus. They would reach out to the poor, Para que eles possam alcançar o pobre, to the broken, aqueles que estão to the quebrados, outcast, aqueles que estão rejeitados na to the sociedade, orphans, aqueles que são os órfãos, to the depressed, que eles possam ir até aqueles que estão to the deprimidos, fearful, em depressão, aqueles que to estão those hungry for God. têm medo, aqueles que anseiam por And they Deus, would que start comem de Deus. bringing the gospel to their Que eles community, possam levar esse evangelho às comunidades, às suas to famílias, their cities. nas suas cidades. You would pour out the Spirit on them Vem derramar o seu Espírito sobre eles. as they take steps of faith. E que eles ao tomar esses passos You em will fé, show up in great power. que o Senhor venha corresponder a honrar esses passos com grande They will poder, bear much fruit. para que eles possam dar muitos e They muitos will multiply. e possam multiplicar, That their families que as suas famílias will have a dynasty, tenham uma dinastia, generational dynasty. uma dinastia That geracional, their children will have a greater anointing than they do. que os filhos tenham uma unção maior que seus pais, e assim And por they diante. will perpetuate a Que eles generational possam dynasty. perpetuar essa dinastia geracional. That even after they're gone from this earth, Que depois dos pais partirem dessa terra, they would still speak eles ainda continuem a falar in the lives of those they as palavras disciple. a reverberar na vida daqueles que foram discipulados por eles. Pray E eu oro that they would have understanding que of eles spiritual tenham warfare. entendimento do que é batalha espiritual. They would do everything they Que can eles façam tudo que estiver ao alcance deles to protect the seed of God, para proteger a semente de Deus, to disciple and protect them, discipular e proteger essas sementes. and even to teach the Word of God to their small children. E ensinar também a palavra de Deus, mesmo para as criancinhas menores, That their eyes would be open. para que seus olhos sejam They abertos. would see themselves in the story of Adam. Para que eles se olhem, se vejam nas histórias assim como foi They plano. would see how they're called to Para que continue eles entendam que eles foram chamados a continuar that story aquela história. as image bearers Como portadores da imagem that started in Genesis que chapter 1. começou lá no Gênesis capítulo 1. We give you the praise and the glory. Nós te damos toda louvor e toda honra. What you're going to do in this church. E o que o Senhor vai fazer nessa igreja. In Jesus' name. Nós te damos toda honra e toda glória. Amém. Em nome de Jesus. E essa é uma geração onde vai haver esse despertamento, onde nós seremos alinhados ao nosso propósito, a missão, a nossa santa vocação. Deus plantou em você um chamado, sabe? E o ministério apostólico é um ministério que acredita que cada um de nós tem uma responsabilidade, como foi dito aqui pelo Jonathan Matéria. A responsabilidade da segunda-feira, a responsabilidade de sermos igreja, de sermos reino de Deus durante toda a semana, de sermos influentes na esfera
Testamento. São esses filhos que nós temos ser. Olha para nós essa noite. Olha para cada um de nós nessa noite. No nome